Quero saudar a todos com a paz do Senhor. O meu nome é Júlio Barbosa e estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, da congregação aqui do Parque Industrial, dirigida pelo evangelista Aguinaldo Vieira. Comigo nessa manhã está o cooperador Juvenil Aquino e também o presbítero Adriano Camargo. Fique conosco, eu não tenho a menor dúvida que você sairá muito abençoado nessa manhã. Vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus. Estamos de volta e hoje em nossa escola dominical estaremos falando da lição 5 da revista da CPAD, com o título de Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E tendo visto já o título da nossa lição, um título empolgante, pois falamos de uma bênção sem igual, que é uma nova vida em Cristo, vamos falar do texto áureo que está em Efésios, capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Temos também, como de costume, a nossa verdade prática, que vem nos dizendo o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Eu já quero pedir ajuda para os nossos convidados, e vou pedir para que, presbítero e irmão Adriano, nós faremos agora a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Mas antes de nós fazermos essa leitura e já entrarmos na discussão dos tópicos, eu gostaria que você estivesse falando para nós, já dando uma breve introdução, do que vai falar essa lição para nós, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O que nós, de maneira macro, o que nós aprenderemos nessa lição? Amém. A lição de hoje é uma lição maravilhosa. Em primeiro lugar, nós vamos meditar um pouco sobre o pecado, sobre os pecadores, aqueles que não merecem o perdão de Deus, sobre um Deus misericordioso que nos perdoa, e estaremos encerrando então essa lição com um esclarecimento entre fé e obras. Ótimo, muito importante, algo que vem nos trazer uma esperança ainda maior, vem aumentar a nossa fé nessa graça de Jesus Cristo. Para nós começarmos a nossa lição e podermos fazer a nossa leitura bíblica em classe, eu vou pedir, cooperador juvenil, olhe para nós, olhe por quem está em casa, por quem está acompanhando mais essa escola bíblica dominical. Oremos. Você que puder no teu lar, curva sua cabeça, estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença nos colocamos aqui nesta manhã de domingo para louvar-te, para bendizer-te, para glorificar o teu santo nome. Senhor, é com muito prazer e muita alegria, Senhor, que pedimos que o Senhor entre no lar de cada irmão, de cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo nesse momento, nessa live, que o Senhor possa, Deus, abençoar, guardar, santificar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como foi dito, eu peço para que quem está em casa, nos acompanhando, pegue suas revistas, pegue a sua Bíblia, abra em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, que diz assim: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feita essa leitura, já oramos ao Senhor, já iniciamos essa lição, todos devidamente apresentados, então vamos começar comentando alguns tópicos. E para que a gente possa comentar esses tópicos e aprender dessa lição de uma forma mais dinâmica, eu quero saber do presbítero Adriano. Antigamente, essa natureza morta, né, e em ofensas e pecados, tantas coisas ruins que nós fazíamos, sem receber a salvação de Cristo, sem conhecer o Salvador, isso nos maltratava muito. Nos maltratava como seres humanos, nos maltratávamos como criação. E qual é o impacto realmente que isso tem na vida do ser humano? Existe uma saída? É claro, a gente vai discutir mais depois, mas comente um pouco sobre isso. Presbítero Adriano, depois irmão Juvenil, vamos falar sobre isso. A lição ela começa então nesse capítulo 2 de Efésios, ali no versículo 1, conforme o cooperador irmão Júlio já falou. Então essa experiência pecaminosa na vida do ser humano, que vem enraizada desde o começo, para aquele que talvez nos acompanhe pela primeira vez, talvez aquela pessoa que pela primeira vez esteja assistindo, nos acompanhando em um estudo bíblico, essa história de pecado, essa história que Paulo cita aqui nesse trecho que foi lido, ela já vem lá desde os 3 primeiros capítulos do Gênesis, onde Deus então cria o mundo e todas as coisas que nela há, e em certo momento então é feita então também a criação do homem. A uma certa altura da história, esse homem peca, ele desobedece a Deus, e ele começa assim um processo gradual de decadência, se afastando cada vez mais da vontade de Deus. Ele começa então a se afastar daqueles propósitos que Deus tinha para ele no decorrer de toda a sua história. Por isso que ele chega então nesse primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios, e a primeira palavra que Paulo usa nesse texto, quando chega, é a palavra "e vos vivificou". Ou seja, ele considera, e depois ele ilustra no meio desse primeiro versículo, que aquelas pessoas que estão afastadas de Deus pelo pecado, pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades, pela sua teimosia em estar longe de Deus, essas pessoas então ele considera mortas, porque o pecado na vida do ser humano, desde o começo, quando ele cai, passando por esse tempo de Paulo e até hoje, o pecado traz a morte espiritual nas nossas vidas. Amém, amém. E quando nós olhamos para a revista, o irmão falou sobre o pecado, sobre o mal que ele traz, a morte que ele traz, e Paulo falando que através de Cristo nós somos vivificados, certo? Nós voltamos à vida, nós ressuscitamos. Mas o pecado ele traz para a gente uma questão de ofensa. Nós ofendemos a criação, a misericórdia de Deus. Nós, quando estamos no pecado, nós acabamos nas nossas atitudes ofendendo as pessoas. Irmão Juvenil, tendo em vista tudo que o irmão Adriano já comentou, o que mais que esse pecado, essa ofensa, pode nos trazer de mal? Então, primeiramente, a paz do Senhor para os irmãos que nos assistem, que nos estão acompanhando, nossos amigos também, um bom dia, que está nos acompanhando aí também nessa live, presbítero Adriano, vereador Júlio. O que esse pecado traz de tão ruim para nós, de tão grave, além daquilo que o nosso irmão tem comentado, é que uma vez que nós estamos mortos, uma vez que nós estamos separados em nosso pecado, ele nos separou de Deus, da presença do Senhor, ele nos traz uma ofensa grande, ele traz uma consequência terrível, que na lição o comentarista fez questão de frisar,
que essa ofensa, ela tem um sentido diferente, um sentido tão pesado, como diz nosso comentarista aqui no grego, paratoma, que significa pisar em falso, deliberadamente. O pecado, ele faz isso com a gente, ele consegue fazer isso. Quando a pessoa está em pecado, ele pisa em falso deliberadamente. O que significa pisar em falso? Ele pode simplesmente saber que aquilo lá vai trazer sérias consequências, mas quando ele está em pecado, separado da graça, ele não consegue evitar aquilo. Ou seja, se nós imaginamos a vida como um grande caminho a ser percorrido, a pessoa que opta em viver no pecado, afastado de Cristo, ela decide por si só, por conta própria, ela decide nesse caminho, ela decide nesse trajeto cair, se machucar, se ferir, se tem um abismo, um buraco ali na frente, ela opta por conta própria, nesse contexto do original do grego, a se jogar naquele buraco. Isso é a consequência, esse é o parâmetro que a gente pode trazer do pecado para a vida do homem. Eu tenho uma ilustração, vou trazer uma ilustração bem prática. O sentido dessa palavra, pisar deliberadamente em falso, é como um exemplo, um dia de chuva, a pessoa está caminhando pela calçada e ele tem na sua frente tem uma parte da calçada que está quebrada. Ele sabe que se ele pisar naquele momento, naquele pedaço da calçada quebrado, ele corre o risco de espirrar barro nele. Mas ele deliberadamente, onde se encaixa essa palavra, deliberadamente consciente que aquilo pode trazer uma consequência, ele escolhe pisar. Então, infelizmente, isso que acontece com a pessoa quando está com o pecado enraizado sobre ele. Ele deliberadamente, sabendo que vai haver a consequência, ele opta por fazer aquilo. E veja, todos nós temos o direito, temos a opção de não pisar em falso. Sim. Temos a opção de não viver no pecado. Em Cristo. Como o título da lição nos falou, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então nós temos essa opção em Cristo a dar uma guinada, a mudar a vida, a virar a chave. Basta que a gente decida por isso. E claro, o aceitar a Cristo somente tem grande valor, quando feito com sinceridade, quando feito com verdade, Então a gente precisa entender isso. Mas, presbítero Adriano, as nossas ofensas e pecados. A lição tem um tópico que vai falar sobre isso, nossas ofensas e pecados, como nós vivíamos nisso, qual é os males que isso traz para nós. Qual é a diferença do ser humano? Esse ser humano vivificado, esse ser humano que foi mudado em Cristo e aquele ser humano que ainda vive, decidiu viver nas suas ofensas, nos seus pecados. Existem diversos tipos de pessoas, depende da origem que ela tem, depende da informação que ela tem de Cristo e como ela encara isso que ela conhece do Senhor, a respeito do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tem pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar, eles veem Jesus como se fosse uma história, como se fosse um mito, eles até conhecem um pouco da palavra de Jesus, um pouco dos planos apresentados por Deus pelo Evangelho, mas não seguem, não levam a sério. Eles encaram isso como se fosse apenas uma história. E dentro dessas pessoas, dentro desse leque de pessoas, que por não levarem o Senhor Jesus a sério, automaticamente elas vivem uma vida pecaminosa. Quando nós vamos esquadrinhar nos dias em que vivemos, tanto quanto nos dias de Paulo, essas pessoas elas têm envolvimento para ocupar ali as suas vidas com muitas outras coisas, muitas outras formas de pensar, muitas outras filosofias. E aonde isso leva? No caso de Paulo, no caso da igreja aos Efésios, havia ali um grande desafio com relação ao pecado da idolatria. A deusa chamada Ártemis, chamada pelos romanos chamada Diana, era ali um foco de adoração, era um foco de devoção daquele povo que tirava a atenção e a glorificação do Deus vivo, a que Paulo levava a mensagem. Então Paulo, quando chega naquele lugar, ele se encontra com todo um povo que tinha todo um efeito mercadológico e toda uma adoração voltada para um falso Deus, assim como acontecia em muitos lugares de Israel. Então a idolatria, até nos dias atuais,
é um problema grande, que faz com que as pessoas coloquem outras coisas no lugar da adoração ao Deus Criador, e essas coisas então fazem com que elas se tornem pessoas que vivem no pecado. O coração delas não está voltado para Deus, o coração delas não está voltado para as coisas de Deus, o coração delas não está voltado para que consiga então seguir o plano de salvação para ter esse encontro com o Senhor Jesus. Mas essas pessoas adoram. Tem pessoas que adoram o carro. Sim. Passa o sábado, domingo, larga a esposa, cuida do carro, vai lavar o carro. Tem pessoas que adoram artistas. Pessoas que deixam de comer, pessoas que deixam de dar sustento para os seus filhos. Ah, fulano vai viajar, vai vir ter um show, não sei aonde. Ela guarda todas as suas economias e dedica toda a sua devoção, todo o seu coração para estar lá contemplando, prestigiando o seu cantor, o seu artista favorito. Tem pessoas que, por exemplo, dão tudo que tem, dispensam família, dispensam até mesmo emprego, compromisso com o patrão, para seguir time de futebol. São realidades que a igreja enfrenta hoje, que são concernentes à idolatria. A idolatria que tinha em Éfeso, que tem hoje. Para você, amado amigo, amiga que nos acompanha também, essa lista de pecados vai além dessa adoração por outros deuses, que deixam o Deus verdadeiro, o nosso Deus, que nos entregou esse Jesus maravilhoso para transformar nossas vidas, em segundo lugar. Muitos outros pecados aconteciam e foram enfrentados e denunciados por Paulo, e são hoje também enfrentados pela igreja, e são coisas, conforme diz o autor da revista, que causam um caos na sociedade. E isso a prova maior disso é que nós, apesar de todo o avanço de tecnologia que nós temos, de informação que nós temos, a sociedade não consegue ter paz. O homem não consegue ter paz. Sim. O homem vive desgraçadamente, miseravelmente, quando está longe de Deus, porque ele não tem esperança. A mentira, vemos aí em nosso país a corrupção, nós vemos a intriga, nós vemos a inveja, nós vemos o egoísmo, nós vemos a falta de amor ao próximo, a falta de altruísmo, a falta de olhar aquela necessidade que o outro semelhante está passando e tentar estender a mão. São coisas que Jesus fez, o exemplo de Jesus fez quando veio a este mundo, e que muitas pessoas que não conhecem não seguem. Então nós temos aqui o lado daqueles que seguem a Jesus, aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo a seguir. Um exemplo de amor ao próximo, de ter Deus sobre todas as coisas e de ter amor ao próximo. Separado desse espírito mundano que nós temos, onde é cada um por si e quem pode mais, chora menos. Então essa é a diferença entre aquele que segue a Deus, aquele que olha para o céu, e aquele que é acumulador de riquezas, conforme diz a palavra do Senhor. E tendo em vista tudo isso que nós ouvimos, que o presbítero Adriano nos trouxe, a gente pode entender que se essas pessoas vivem dessa forma, é exatamente o que a revista, o autor nos traz. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, deliberadamente, a pessoa se satisfaz. A pessoa, no entendimento dela, até que ela conhece a Cristo, conhece a verdade, até que o Espírito Santo fale com ela está fazendo o que ela sente vontade no coração, o que o pensamento, as ideias dela mandam com que ela faz, e com certeza isso traz prazer. Isso traz satisfação momentânea, uma satisfação somente para a carne. E passageira. cooperador juvenil, o Pai nos elegeu, o Pai nos escolheu porque desde o início fez o plano de salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem para nos falar sobre isso, para nos explicar melhor todo esse contexto? Cooperador Júlio, é bem interessante esse ponto que você nos colocou. Eleição, o Pai elegeu. Então, o que Deus, com a sua presciência, fez para nós antes da fundação do mundo? Ele não só nos elegeu, uma eleição eletiva, não é uma eleição seletiva, é uma eleição eletiva. Ele não só nos elegeu, mas Ele nos predestinou para que nós um dia fôssemos tidos por filhos da adoção. Mas essa predestinação que nós vemos na palavra, o comentarista passou, não é uma predestinação como a gente tem ouvido, é uma predestinação no sentido de Ele propôs antecipadamente nos
presentear, dar uma dádiva, recompensar nós com algo. Então, entretanto, aprove ao Pai nos eleger, nos predestinar, ele predestinou, no sentido de ele nos elegeu, ele nos antecipadamente, predestinou ele antecipadamente, ele nos trouxe essa dádiva, essa recompensa que significa ser chamados filhos de Deus, uma adoção que nós recebemos, lembrando, em Cristo Jesus. Então, essa é a definição que nós temos na palavra do Senhor, da predestinação, da eleição em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos, predestinados, antecipadamente, deixando claro, predestinados antecipadamente, Ele quis nos recompensar, nos dar uma dádiva, para que nós fôssemos agraciados com a recompensa de sermos filhos da adoção em Cristo Jesus. Ok, eu entendi, eu imagino que quem está nos assistindo entendeu também, mas, presbítero Adriano, para isso tem que ter uma mudança. Para isso, assim como Paulo disse na leitura que nós fizemos, precisamos ser vivificados. O tópico 2 da lição, os irmãos que estão acompanhando pela lição, vai ver que o tópico 2 fala exatamente sobre isso. Vivificados do pecado, vivificados pela graça. Somos eleitos. Deus, na sua presciência, sabia que pelo plano de salvação de Jesus Cristo, muitos alcançariam novamente a graça, poderiam chegar ao trono do Pai novamente, fomos separados devido ao pecado original, mas para que nós cheguemos a isso, precisa haver uma mudança. Presbítero Adriano, como funciona a questão de sermos vivificados do pecado pela graça de Jesus Cristo? Primeiramente, amados irmãos e irmãs, amigo também que nos acompanha, nós temos que entender o seguinte: o que Deus fez é muito grande. Esse Deus, ele é real, ele é vivo, ele criou realmente todas as coisas, e o plano que ele tem para a nossa vida é total e é maravilhoso. Então, quando o autor, Paulo diz ali no versículo 4 que Deus é riquíssimo em misericórdia, ele quis dizer que esse plano é muito grande. Não é assim que Deus tenha escolhido um grupinho seleto ali, não, esses eu vou salvar, o resto que se perca. Não. O projeto que vem por meio de Jesus é um plano muito grande, é um plano que envolve a todos, envolve inclusive a você, se você ainda não aceitou Jesus. Se você apenas ouviu, na época de Jesus, tinham muitos que o seguiam de perto, tinham muitos que observavam por curiosidade a média distância, e tinha outros que ouviam falar e seguiam ele de longe. Se você está nesses grupos mais longínquos que acompanhavam Jesus, que ouviam falar e tentavam ver Jesus como se fosse um lazer, está na hora de você ter um relacionamento mais sério com o Senhor Jesus. Essa graça de que fala é alguma coisa de quem eu não era merecedor. Você não é merecedor. Nenhum homem era merecedor. Ninguém era merecedor. Não existe merecedor nisso. Isso é a mão de Deus estendida para salvar o pecador, aquele que afundou no lamaçal do pecado desde o começo, aquela pessoa que vinha já capotando, desagradando a Deus, desobedecendo a Deus. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, estende então a mão e dá a oportunidade para que você então seja salvo, tenha os seus pecados perdoados, desde que você reconheça que você é um pecador, que você reconheça que você precisa de Jesus e comece então a levar uma nova vida seguindo o Senhor Jesus. É difícil? Mas o Espírito Santo ajuda. Ajuda, com certeza, é só Ele que pode nos ajudar. Verdade. E para que nós possamos já caminhar para o final dessa escola dominical, eu queria fazer algo diferente com vocês aqui. Vamos falar a respeito da salvação. Mas nós sabemos que a salvação, pela palavra do Senhor, ela não é pelas obras. A salvação não é pelas obras, nós sabemos que a salvação é pela graça. Mas nós sabemos que essa salvação também vem pela graça através da fé. Mas a fé, somente a fé, se não for as obras, também é uma fé morta. Ou seja, uma coisa complementa a outra. Então eu quero ouvir, primeiramente, cooperador juvenil, eu quero que você explique para a gente, traga para a gente uma visão sobre isso. Salvos pela graça, mas não isentos da obra. A obra tem que existir. Porém,
Depois o irmão Adriano vai nos falar que somente a obra também não resolve. Então nos fale sobre salvo pela graça, mas com obras, e depois o irmão Adriano nos explica por que só a obra não serve. Tá. Em primeiro ponto, o que significa graça? A gente sabe que todo mundo tem aquela visão de graça é favor merecido. Ok, tá certo. Graça é um significado, é esse o significado. É um favor imerecido, um favor que nós não merecemos, mas Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu. Mas vai além disso, a graça. A graça, ela tem uma tradução grego que chama atenção, no grego que chama atenção, que é chariz. O que vem a ser o chariz? O que é isso? O que o grego quer dizer com chariz? Ele quer dizer o seguinte, que chariz, que é a graça, significa favor imerecido, favor que nós não alcancemos, favor que nós não tínhamos direito. Então, o que o Senhor fez com essa graça para nós? Nós estávamos separados do pecado, nós não tínhamos condição de se chegar até Deus através das nossas obras, através das nossas forças, nossas vontades. Por quê? Porque nós, como diz lá no livro de Gênesis, nós já nascemos no pecado. Fomos concebidos no pecado, diz Davi. Então era impossível nós, por mais obras que nós fizéssemos, nós alcançarmos essa graça. Então o que o Senhor fez? Ele deu, sem nós mesmos merecer. Alcançarmos essa salvação pelas obras. A graça através de Cristo. A graça através de Cristo. As obras, o que acontece? As obras, nós não vamos alcançar salvação por obra. Por quê? Porque as obras, elas têm que acompanhar. A palavra do Senhor diz assim, que as obras acompanham os salvos, os santos. Então as obras é só um sinal. É uma característica. É uma característica, um sinal de que você foi salvo. Então você, pela sua salvação, pela graça que o Senhor tem te dado através da salvação, digamos de passagem, a salvação também, ela vem acompanhada da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então pela fé, você adquiriu a graça, então você, uma vez salvo em Cristo, as obras irão acompanhar você em tudo que você fazer na obra do Senhor. Que benção. Irmão Adriano, conforme eu já perguntei para ti, conclua para nós. Então ficou a parte das obras. O que acontece muito, e acontecia, Paulo enfrentou ali em Éfeso, e acontecia nas igrejas, nas localidades onde Paulo passava nas suas viagens missionárias, era uma dificuldade muito grande que as pessoas ali enfrentavam para entender o sacrifício do Senhor Jesus. Primeira coisa, as pessoas elas esperavam atingir a benesse dos deuses, o benefício daqueles falsos deuses que elas criam, através das obras que elas realizavam. Então elas dedicavam ali, elas achavam que, entre aspas, poderiam comprar terreno no céu. Essa é a expressão que mais para frente usaram na idade medieval, lá usavam. Sim. As pessoas usavam que podiam comprar então a salvação através de pecados, através de coisas que a palavra do nosso Deus condena. Muitos deuses ali em volta envolviam a relacionamento desses cultos que eles tinham com deuses, eram abomináveis. Por quê? Envolviam sacrifícios de crianças, envolviam oferendas, envolviam ocultismo, envolviam sacerdotisas, prostituição, relações sexuais ilícitas dentro do templo. E todas essas práticas eram abominadas, eram condenáveis pela palavra de Deus. Então Jesus, ele vem trazer essa mensagem, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, e a seu próximo como a si mesmos. E Paulo então vem, né, com sua mensagem dizendo que Jesus, ele ressuscitou. Essa passagem da ressurreição de Jesus, ela está lá em Atos capítulo 17, onde mais de 20 versículos, então é narrada essa história de Atos, onde Paulo ali então dialoga com os gregos, que eram politeístas, criam em muitos deuses. Mas então naquele momento eles dão essa oportunidade para que Paulo ali expresse a sua fé e pregue para eles. Muitos então ficaram atentos, outros saíram dali dizendo: não, outro dia eu volto a ouvir esse pregador ele fala bastante, mas eu cansei, outro dia eu volto para ouvi-lo mais. Mas naquele trabalho corajoso de Paulo ali, alguns se converteram, alguns aceitaram a mensagem cristã que Paulo levava de conversão até aquelas pessoas. Alguns aceitaram, alguns viram a imundícia do pecado, alguns entenderam o que é isso.
Alguns entenderam a diferença entre ser imundo, ser pecaminoso, desagradar a Deus, levar uma vida derrotada espiritualmente e seguir a Jesus, reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa dele a cada dia mais e que vai levar uma vida então gloriosa com ele, de experiência e de esperança com ele, até aquele grande dia. A salvação que Jesus nos traz não é só para essa vida, concluindo agora, não é só para essa vida, mas é ter uma vida eterna e gloriosa com ele. O milagre começa aqui, transformando a minha natureza ruim, transformando a minha natureza pecaminosa, a minha natureza que anda, conforme diz a palavra ali que foi lida no começo, uma vida de pecado, uma vida ali de afronta a Deus, dos passos errados, que a pessoa vai conscientemente para o inferno, tirando de tudo isso e levando ela numa caminhada até aquele grande dia de encontro com o Senhor, para ter uma eternidade com Ele, uma vida vitoriosa com Ele. Esse é o desfecho então. A lição então ela se divide em 3 partes. Primeiro, ela esquadrinha o que é o pecador. Segundo, ela fala da graça e da misericórdia de Deus. E depois ela termina esclarecendo para nós que não é pelo esforço humano, mas é pela misericórdia, pelo sacrifício, pela misericórdia, então pela bondade de Deus, que nós atingimos essa grande vitória, a maior vitória que o ser humano pode ter. É verdade. Ou seja, já somos salvos, já alcançamos a graça, a misericórdia de Cristo, já tivemos esse encontro real com o Senhor. Então que a gente não ande fazendo boas obras como quem quer mostrar que merece ser salvo ou receber a graça, mas que nós façamos essas boas obras porque nós já somos participantes da graça, da misericórdia e da salvação em Cristo. Eu quero agradecer presbítero Adriano, cooperador irmão Juvenil, Amém. por Nós essa agradecemos por esse participação, momento aqui. por poder estar trazendo para os irmãos, para quem está em casa, essa explicação, esse debate sobre um assunto tão importante. E para todos os irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando, não deixem de participar. Lição maravilhosa, a Igreja Eleita. Nós estaremos trazendo todas as semanas, nos nossos domingos, a lição da nossa escola dominical. Nós queremos trazer para vocês o melhor do aprendizado, do ensinamento e das discussões bíblicas do mundo cristão. Vocês sempre serão os nossos convidados. Fazemos isso para cada um dos irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana e até a próxima semana. Para encerrar, presbítero Adriano, faça uma oração para nós. Amém. Vamos orar nesse momento. E se tem algum amigo, alguma amiga que nos acompanha que ainda não aceitou a Jesus, reconheça que você é um pecador, aceite a Jesus e procure aprender mais da palavra de Deus. Entregue a tua alma ao Senhor. Ele há de fazer grande obra na tua vida. Em primeiro lugar, salvando a tua alma. E depois, ajudando você a sair do lamaçal do pecado. Todos pecaram e destituídos estão, da glória de Deus. Deus te abençoe e que você possa, então, aceitar a Jesus e seguir o caminho com Ele na esperança daquele grande dia. Vamos orar. Pai amado e santo, nessa hora, Senhor, nós nos despedimos. Nos despedimos porque a Tua palavra, Pai amado e santo, foi lida. Nós meditamos nela aqui, Senhor, nesta manhã. E agora, Pai amado e santo, nós clamamos a Ti, que o Senhor abençoe aos alunos, as alunas da escola dominical e aqueles amigos também que porventura acompanharam-nos agora aqui, Senhor, dando a eles experiência contigo, salvação, Pai amado e santo, o perdão dos seus pecados, ó Deus, e a certeza da vida eterna, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Santidade.